mais um Time Box aí. O convidado da vez aqui é o grande Marcos. Vai dar um pouquinho uma aula para a gente aí. Já fiquei sabendo que ele é professor, então será uma aula mega produtiva para a gente aí. E como você está comandando o slide aí, Marcão, passa para a gente o slide aí. Então, falando um pouquinho da nossa missão, galera, o objetivo da Pretux, e considero um dos principais pilares aqui nosso, é potencializar a inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho. E esses encontros são importantes muito mais por mostrar que pessoas como nós aqui, né, conseguem chegar lá, e também essas pessoas conseguem difundir um pouquinho do caminho, né, que elas levaram até lá. E eu estava até falando com o Marcos, brincando aqui, a gente tem que parar de ser acidente, né, Marcos? Exatamente. Então, acho que a difusão do conhecimento aqui vai nos ajudar com isso. E, bom, passo a palavra para você, Marcos. Beleza, pessoal? Boa noite, primeiramente, a todos. Estão me ouvindo bem, gente? Beleza, então, muito prazer para aqueles que eu não conheço. Meu nome é Marcos Ferreira. Estava conversando agora há pouco, né? Eu estou na área de design desde 2004, né? Quando a gente chegou aqui era tudo mato. Né? A gente passou aí por várias áreas de design, né? A gente chegou aqui, era web design, enfim. Já fiz um pouco de tudo, né? Já fui designer gráfico, já mexi com 3D, já fui motion, enfim. E nos últimos anos, né? Fui me especializando. E hoje eu sou Experience Design Coordinator e também ainda continuo sendo designer também, né? Enfim, esse é um pouquinho da minha bio de designer aí, né? Meu pai era designer da época de prancheta, meu irmão também é designer, eu sou designer, enfim. Penso que design é uma coisa de família. No assunto de hoje, eu quero trazer um pouco para vocês de uma abordagem chamada Black Centered Design, colocando pessoas pretas no centro do design. Eu vou começar contando uma história falando sobre a Coca-Cola na África do Sul. Uma jornada esperada. Então, em 2017, eu tive a oportunidade de ir de férias para a África do Sul. Eu fui de férias para a África do Sul para pagar uma promessa que eu fiz para o meu pai. É uma promessa que ficou comigo por 27 anos. Meu pai, ele não está mais entre nós, né? E eu, mesmo assim, precisava pagar essa promessa. Tudo começou quando eu tinha 10 anos de idade. Na aula de história, na quarta série, a professora ensinou que as pessoas negras escravizadas carregavam os senhores em liteiras, que são essas cadeiras de transporte, né? E logo depois da aula, as crianças brancas começaram a caçoar das crianças pretas, né? Dizendo, me carrega e tal. Essa foi a primeira vez que eu me senti desumanizado. A minha lembrança mais antiga é sobre desumanização. Eu não sabia lidar com aquilo, eu não sabia o que era aquilo, né? E eu fiquei muito confuso com tudo isso que aconteceu. E essas palavras acabam ressoando muito na minha cabeça, né? Então, me carregue. E eu não soube lidar com aquilo. Eu fiquei triste, cabisbaixo. Eu sempre fui uma criança alegre e falante. E eu cheguei em casa, meu pai viu, eu falei para ele. Meu pai, ele tinha uma biblioteca em casa, né? Então, ele tinha um quarto que ele fez paredes de livros. E ele me levou lá, ele me mostrou vários livros, né? Sobre o Mandela, sobre o Malcolm X, Martin Luther King e também sobre o rei Shaka Zulu, da África do Sul. E eu gostei muito desse rei Shaka Zulu. E eu falei pro meu pai, um dia eu vou conhecer a África do Sul e os guerreiros Zulu. E 27 anos depois eu consegui ir para lá. Quando eu cheguei em Joanesburgo, eu peguei o trem que vai do aeroporto até o centro da cidade e eu fiquei tipo, uou, com as publicidades que eu via nas estações, né? E eu nem sou consumista, né? Mas mesmo assim a publicidade, ela me pegou. E aqui eu trago um pouco do que eu vi no caminho. Então, entre uma estação e outra, eu só via publicidade com pessoas pretas, né? Pessoas pretas, bonitas, felizes, enfim. Aqui eu trouxe foto da Coca-Cola, foram fotos que eu fui tirando ao longo do caminho, né? Eu nem gosto de Coca-Cola, mas aquilo me tocou tanto, porque eu nunca havia experimentado esse tipo de situação, né? Pessoas pretas namorando, pessoas pretas felizes, pessoas pretas empresárias, enfim. E aquilo mexeu tanto comigo, eu fui por um motivo, né? Eu queria ir para museus para conhecer a história dos Zulus, conhecer pessoas que descendiam dos Zulus, mas eu vi que eu estava experimentando uma coisa que eu nunca havia sentido. E na TV, no rádio, no jornal, nas ruas, nas lojas, eu falei para mim mesmo, falei, cara, eu quero morar nesse lugar para sempre. Eu não quero mais voltar ao Brasil.
esse lugar que foi negado, né, aos meus ancestrais, eu não quero mais sair daqui, porque eu me vejo em todos os lugares, eu ando na rua, eu não tenho medo da polícia, sabe? Eu tô em casa. Parece que pela primeira vez na vida eu tava em casa, para valer. E aqui eu paguei a promessa pro meu pai, como eu disse que não está mais entre nós, né? Aqui eu tô no Castelo da Boa Esperança, eu tô tirando uma foto com uma estátua do último rei da Zulu Nation, né, da nação Zulu livre, que é o rei Setuawayo de Amazulu, e ele foi um cara que lutou nas guerras Anglo-Zulu, né, quando os britânicos foram para a África do Sul e tentaram subjugar os guerreiros, o povo Zulu, né, e outros povos também, que se juntaram e lutaram de volta contra os ingleses, contra os europeus. E aí, quero também falar um pouco sobre o afrofuturismo. Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um curso de afrofuturismo com o Fábio Cabral. Não sei se vocês conhecem, né, mas ele é uma pessoa muito conhecida nesse meio. Nesse curso, foi um curso gratuito no Sesc Santana, nós aprendemos sobre escrita, música, moda, cinema, ilustrações e muito mais ligadas ao movimento afrofuturista. E aqui eu trago uma das definições que eu gosto muito, né? Então, o afrofuturismo, ele fala de recriar o passado, transformar o presente e projetar o novo futuro através da nossa própria ótica, né? O rap fala isso, né? Nós por nós. A Pretux é isso, né? Nós por nós, né? E o Ex pras Minas Pretas também é isso, é nós por nós. A gente conta a nossa própria história, a gente ajuda o nosso próprio povo, né? E aqui eu trago algumas imagens, né? Então, a primeira imagem do topo é o Sun Ra, é considerado o pai do afrofuturismo, né? Ele dizia nas músicas dele, na obra dele, ele é um artista, né? Que ele queria levar nós negros, né? Para o nosso planeta negro. Eu tenho também a Janelle Monáe, que é um expoente desse movimento, e também o filme Black Panther, que vem um pouco depois. Eu quero falar um pouco também sobre como nós negros consumimos filmes de ficção científica. A gente vê um filme, por exemplo, a invasão, a Guerra dos Mundos, né? Então a gente vê os ETs chegando na Terra com seus robôs, suas naves, subjugando a humanidade. A gente fala, meu Deus, se isso existir um dia, a gente está ferrado, né? Imagina, a gente não vai ter poder para poder revidar. Só que isso já aconteceu, né? Quando os europeus chegaram na África, eram pessoas, né? Eram seres vindo de um outro mundo, e eles nos subjugaram, nos estupraram, né? Nos escravizaram, e essa invasão de mundo já aconteceu, né? Nós somos filhos da diáspora. E aí eu quero trazer para vocês também um conceito de um escritor chamado Isaac Asimov, né? Que ele fala sobre as 3 leis da robótica. As 3 leis da robótica são leis para manter os robôs subservientes. A primeira delas é: um robô não deve ferir um humano. Os robôs devem obedecer os humanos. Os robôs devem proteger a sua existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. E aí eu convido vocês a olhar para a Rose dos Jetsons, né? Ela é empregada deles. Na primeira imagem ela está limpando, na segunda ela está servindo uma bebida e chinelos, e na terceira ela está acordando ele com café. E aí eu quero que vocês olhem com muita atenção para essas imagens, olhem para o corpo dela, para o formato, olhem para a boca, olhem para o que ela está fazendo. A Rose não é um personagem aleatório, ela nunca foi. A Rose, ela é baseada num estereótipo chamado mummy, que é um estereótipo racista da mulher negra, que era uma escravizada da Casa Grande. Então, ela tem esse estereótipo, esse imaginário, né? Então, ela é feliz, ela é alegre, ela é subserviente, ela cuida dos filhos do Senhor, ela cozinha como nunca. Ela cozinha muito mais do que a esposa do Senhor poderia cozinhar. Então, a empregada do Tom e Jerry também é baseado na Mummy, e a Rose também é baseada na Mummy, né? Então, façam essa relação, né? Da tecnologia, da pessoa negra, da subserviência e de como que nós somos enxergados, né? A nossa desumanização. E aí eu quero ressignificar essas leis do Isaac Asimov. Eu quero dizer que elas são as 3 leis da desumanização. Por quê? Uma pessoa negra, ela não deve ferir um humano. As pessoas negras devem obedecer os humanos. As pessoas negras devem proteger a sua existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. É sobre isso que a gente está falando, sobre a desumanização, né? Eu volto nesse slide anterior e deixo vocês pensarem um pouco. A desumanização, como ela acontece. E essas regras, elas visam a paz entre autômatos, que eu quero ressignificar, falando sobre pessoas negras e seres biológicos, evitando rebeliões.
Nos Estados Unidos, existe um museu que se chama Jim Crow, e ele fica na Ferris State University. E ele fala sobre as técnicas de desumanização que foram sendo aplicadas ao longo do tempo em filmes, anúncios, desenhos animados, e eu vou trazer algumas delas aqui para vocês agora. A primeira delas é o bruto, né? Então, é o homem negro, alto, forte, viril, animalizado, que o homem branco teme muito. E eles usam esse estereótipo racista para poder vender livros, por exemplo. Então, livros de contos eróticos, né? Então, é uma desumanização, sempre nos desumanizando. Nós temos um outro exemplo, que é o Picanini. Esse me dói muito, né? Porque, antigamente, crianças pretas, bebês pretos, eram utilizados para caçar crocodilo na Flórida. Então, você colocava essas crianças, né, 2, 3, 4, para ficarem chorando na beira do rio. Isso ia atrair os crocodilos, então os caçadores já estavam prontos para poder atirar e matar esses crocodilos, né? Então, geralmente, uma criança que ela é representada mal vestida ou nua, né, sempre desumanizada e utilizada para essa função. Tem o pai Tomás também, né, que é um negro da Casa Grande, ele é muito amável, subserviente, ele dá a sua vida, né, em troca da vida do Senhor. Voltando no slide anterior, isso aqui é uma embalagem de bala de licor, ou seja, né, você pega o estereótipo antigo, que já é uma desumanização, e você usa aquilo para vender produtos. Então, você desumaniza duplamente. E aqui a gente tem sabão, né, um sabão tão bom que ele deixa a pessoa preta branca, de tão bom que ele é, né? Ele limpa a sua impureza, né? Então, eu te desumanizo mais uma vez, né? Então, esse pai Tomás, ele é usado naquele arroz, por exemplo, o Uncle Beans, né? Uncle Ben's, que é o tio Ben, enfim, sempre o negro feliz, alegre, aquele negro mágico que tem nos filmes, né? Enfim. E aí a gente tem a Jezebel também. Esse me incomoda muito também, porque as mulheres negras da minha família, né? Então, eu tive mãe, tenho irmã, tenho sobrinhas, tenho, enfim. E isso é um grande problema, né? Então, geralmente, existe esse imaginário, né? Da mulher negra que tem o corpo mais delineado, né? Que ela tá sempre pronta para o sexo, né? Que ela tem feitiço nos quadris, ela tem a cor do pecado, né? Então, os caras faziam um filme, né? Para poder desumanizar também esse estereótipo de pessoas negras, né? Então, um filme com a mulher negra, super sensual, super quente, exatamente, super animalizada, né? Enfim. E aí eu quero falar um pouco também sobre a tecnologia que não tem coração, né? Então, a gente começa lá no passado e a gente vem vindo para frente falando sobre a tecnologia em si. Aqui eu trago uma experiência pessoal. Em 2017, eu voltei a correr e eu queria medir meus batimentos cardíacos. E aí eu fui lá na internet, pesquisei, né, uma boa pulseira, um bom relógio que medisse batimentos. Legal, eu vi um bom custo-benefício, né? A Xiaomi, a Mi Band 2, e eu comprei. E ela chegou em casa, eu fiquei super feliz. Nossa, que legal, agora eu vou correr, vou medir o batimento e tal. Eu não vou forçar muito o meu corpo e tal. E aí, no meu primeiro teste, eu vi que a pulseira não conseguia medir meu batimento. E aí eu pensei, será que ela veio com defeito? E eu tentei de novo. E na minha família, né, existem vários tons de pele de pessoas negras. E eu fui testar com outras pessoas, com meus sobrinhos, etc e tal. E eu vi que em alguns deles, né, os mais claros, o batimento era medido. E depois eu fui para o trabalho também, eu medi em amigos brancos, e o batimento era medido também, né? Então eu entrei em contato com a Xiaomi, gringa, mandei e-mail para os caras e tal, e o que eles disseram que era por causa da minha melanina, simples assim. Tipo, cara, a culpa é tua, se vira, sabe? Então, mais uma vez eu me senti desumanizado, sabe? É uma sensação muito ruim. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, né? E eu encontrei que várias pessoas no Brasil e em outros países tiveram o mesmo problema com wearables, né? Dispositivos que você veste, que você encaixa no teu corpo, né? Mede batimento, reconhecimento facial, enfim. Até então, lá em 2016, 2017, não tinha muitos recursos e artigos que falavam sobre esse problema de tecnologia e racismo, pelo menos não em língua portuguesa. E aí eu achei algumas matérias, né, reforçando aquilo que eu já havia descoberto, né? Então, realmente, o que aconteceu foi, a Mi Band 2, eles construíram ela com um sensor de baixo custo que não conseguia penetrar nas camadas da pele, né, passar pela camada ali que tem a melanina e medir esse batimento. Não era porque a tecnologia não era possível de ser feita, mas foi uma falha de design, de projeto. Ou seja, os caras vendiam, a princípio, na Ásia, na China, né? E aí depois eles começaram a vender para o mundo. Então, era preciso rever esse projeto, era preciso colocar pessoas pretas, né? E não só pessoas afrodescendentes, mas você tem pessoas nativo americano, nativo brasileiro, né? Os índios, você tem indianos, paquistaneses, né? Não são só as pessoas
afrodescendentes e africanas que têm pele escura, né? Então, é uma coisa para se considerar. E aí eu pergunto, né? Será que eles testaram com pessoas negras, né? Será que havia alguma pessoa negra no time para advogar em favor das pessoas de pele escura? Eu acredito que não, né? E aí eu falo mais uma vez, não é, gente, apenas sobre consumir produtos e serviços, é sobre nós sermos humanizados. E não tá tudo bem, né? Esse é um problema real. E aqui eu quero trazer esse conceito de design que eu gosto muito, né? Enfim, ele é muito parecido com outros processos de design, né? Que é o design centrado no usuário. E ele não foi o suficiente no que a gente acabou de ver, né? Por quê? A gente fala sobre identificar um problema e pesquisar. A gente fala sobre idear, né? Trazer soluções para resolver aquele problema. A gente fala sobre prototipar essa ideia e validar com o usuário. Ou seja, aquilo não aconteceu comigo, não aconteceu com pessoas que se parecem comigo e que tiveram o mesmo problema, né? Então, pesquisar, idear, prototipar e validar falhou miseravelmente, no meu caso, e no caso de muitas outras pessoas. E aí eu quero ressignificar esse design centrado no usuário, né? E quero começar a pensar no design centrado nas pessoas pretas, né? Então, pesquisar a necessidade das pessoas usuárias e considerar também as pessoas pretas, né? A gente trabalha em empresas, vivemos num mundo que a gente, né, tem que pensar em todos os usuários, mas não estão pensando na gente. Então, vamos incluir nós mesmos no processo, como eu falei, nós por nós. Então, idear resolver os problemas das pessoas usuárias, não, das pessoas pretas também, porque elas não estão sendo consideradas, tá? Então, sempre procurar pensar nisso. Ah, já tem a persona, tem a jornada, tem o contexto de uso, tem um cenário, mas faça a sua própria pesquisa também. Seja a pessoa chata, advogue em favor das pessoas que se parecem com você. Aqui eu trago também essa colmeia do UX, do Peter Morville, que fala que para um produto ou serviço ter valor, ele precisa alcançar essas coisas. Então, ter utilidade, desejabilidade, acessibilidade, credibilidade, encontrabilidade e usabilidade. Aí eu alcanço valor nesse produto. Se eu for olhar para a minha experiência da Xiaomi, ela falha miseravelmente em vários quesitos, né? Eu não consegui usar, não dá, né? Não foi útil para mim. Eu usava só como relógio, mas não usava como um medidor de batimentos cardíacos, né? Perdi a credibilidade na empresa. Não comprei, não quis mais comprar outras coisas da empresa, sabe? E não foi acessível também. Ou seja, não consideraram usuários que se pareciam comigo. E a Mi Band 2 foi só a ponta do iceberg. Só a pontinha, pequenininha. Eu comecei a pesquisar mais a respeito de racismo e tecnologia. E eu encontrei, por exemplo, esse item aqui de tranças feias, né? Então, usuários do Google, né, da busca do Google, relataram que quando eles buscavam tranças bonitas, apareciam mulheres brancas usando tranças. E tranças feias, mulheres pretas usando tranças. E aí eu vou fazer essa pergunta, né? Esse design, né? Eu estou pensando no design não como design visual, mas como concepção de projeto, né? Do começo ao fim. Esse design ele foi centrado em quem? Né? Qual pessoa usuária? Falando aqui sobre a saboneteira seletiva, né? Esse nigeriano que trabalha com tecnologia, ele tweetou sobre essa saboneteira, né, eletrônica que você coloca a palma da mão embaixo e cai sabonete líquido. Esse vídeo foi o seguinte: alguns amigos estavam no banheiro, né? Alguns de pele mais clara, outros de pele escura. E esse de pele mais escura, que isso às vezes acontece, né? Às vezes a pessoa de pele escura também tem a palma da mão mais escura. Então esse rapaz foi lavar a mão depois de utilizar o banheiro e colocou lá a mão e não aconteceu nada. Ele falou: acho que está quebrado, acho que não tem sabonete. E o amigo dele de pele mais clara colocou a mão embaixo e caiu sabonete líquido, né? E aí os caras começaram: mas meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E esse cara teve a ideia de pegar um pedaço de papel branco, colocar embaixo do dispenser, e aí caiu o sabonete. Ou seja, o teste que foi feito com esse sensor, que provavelmente era o mesmo ou similar ao da Xiaomi, no caso da Mi Band 2, se repetiu aqui, né? Então eu pergunto, esse design ele foi centrado em quem? Né? O mundo está fazendo coisas para a gente, o mundo está incluindo a gente, né, nos produtos, serviços, enfim. São coisas que a gente tem que se perguntar. Isso aqui também me dói bastante, né? Então, esse desenvolvedor, ele relatou que ele tirou foto dos amigos, subiu no Google Fotos, né? Isso já tem alguns anos. E o Google Fotos tem um auto tag, né? Ele tagueia e agrupa as coisas em galeria. Então, ele agrupou céus, montanhas, paisagens, bicicleta e agrupou pessoas pretas como gorilas, né? E aí eu pergunto mais uma vez, esse design foi centrado em quem? Né? Quem foi testado para que isso fosse
feito. E aí, falando sobre uma coisa também que é muito preocupante, né? Muito preocupante, porque sistemas de reconhecimento facial e coisas do tipo são utilizados pelas polícias ao redor do mundo, né? Então, o Google Cloud, quando um usuário, que também é pesquisador, ele subiu uma foto no Google Cloud, a foto da esquerda, ela mostra que ela entende que isso é uma mão com um índice alto de acerto, né, na porcentagem, e entende que essa mão preta está segurando uma arma. E aí esse usuário, que também é pesquisador, falou assim, bom, eu vou fazer um teste, eu vou pegar essa mão, vou jogar no Photoshop, vou jogar um filtro para clarear ela e vou subir de novo essa foto. E aí o Google Cloud ainda entende que aquilo é uma mão, só que isso deixa de ser uma arma e passa a ser reconhecido como um monóculo, né? Que pode ser um monóculo, né? Que você tem um binóculo, que é duplo, e você tem um monóculo ali, né? Então, é a mesma foto, sabe? O que mudou foi o tom da pele. Ou seja, eu pergunto de novo, né? Esse design ele foi centrado em qual usuário, qual pessoa usuária? É um problema muito grande. E aí, falando um pouco sobre a Joy Boulawini, que ela é bem famosa, ela está num filme, né, no Netflix, chamado Coded Bias. E aí, quando ela foi estudar no MIT, no filme ela fala um pouco sobre isso, né, que ela estava lá no MIT e estava num laboratório, e tinha um software de reconhecimento facial que funcionava com a amiga dela branca. Ela falou, quero testar também, que legal. E quando ela botou a cara dela na câmera, não reconheceu. E ela botou de novo, não reconheceu. Natália, o doc dela é bom mesmo. E aí ela teve a ideia de pegar uma máscara branca e colocar na frente da câmera. E aí reconheceu aquilo como um rosto humano. Ou seja, o design ele foi centrado em quem? Não em pessoas como ela, como eu, como vocês. E aí isso começa a ficar mais sério, que não é só sobre produtos e serviços que a gente compra para entretenimento ou para consumo, coisas do tipo. Oxímetros, eles têm 3 vezes mais erros em pessoas negras do que em pessoas brancas, por exemplo. A mesma coisa, sensor, melanina, sabe? Então, isso tem a ver com a nossa saúde. De repente, se eu compro um produto desse, eu vou medir a minha oxigenação no sangue e falar que tá tudo bem, eu posso morrer em casa, sabe? Então, é sobre existir, é sobre sobreviver. E a mesma coisa com racismos, com algoritmos racismos na medicina americana. Então, lá nos hospitais, eles usam sistemas que ajudam, né, a administrar a saúde dos pacientes. E esse algoritmo ele também tem problemas, porque ele tem uma tendência de desconsiderar doenças e sintomas de pessoas negras, né? Então, eles mandam essas pessoas para casa ou dão remédios que não têm eficácia. Então, esse design, né, essa construção, essa ideação desse serviço, desse software, essa ferramenta foi baseada, né, em quem? Para quem aquilo é? E aí, quero falar um pouco sobre o problema das Big Techs. Tem esse report da Bloomberg falando um pouco sobre o Vale do Silício, né? O risco ali, as pessoas negras, porque elas não foram consideradas, basicamente, nessas empresas. Então, a gente tem ali um report analisando o ano de 2014 e também 2017. Se eu pegar só as 3 primeiras ali no ano de 2014, eu tenho Facebook, tenho Google e tenho Twitter. Elas tinham no departamento de produto, design e tecnologia 1% de pessoas negras, né? Será que o problema está aí, sabe? As pessoas que estão criando tecnologia para as grandes massas, eles não estão tendo pessoas pretas no time. E não só pessoas pretas, mas pessoas pretas conscientes, que vão levantar a mão e dizer, olha, a gente precisa testar com um público mais plural aqui, porque isso pode dar ruim, né? Então, como eu mostrei no começo da apresentação, a gente sempre foi desumanizado ao longo da história. Então, é por esse motivo que até os dias de hoje a gente não está sendo incluído nos processos ainda, porque a gente é como se nós fôssemos uma sub-raça, né? Um subgrupo de seres. Isso é uma coisa que a gente tem que encarar e lutar contra isso. E aí, falando um pouco do Black Centered Design, né? Então, o design centrado na pessoa preta, eu tinha essas indagações, né? De, cara, o design centrado no usuário não está funcionando, né? E eu comecei a pesquisar. É uma coisa que me veio na cabeça, esse nome me veio à cabeça, né? E aí, pesquisando, eu vi que nos Estados Unidos já existe esse movimento, né? De design centrado nas pessoas pretas. E o racismo, ele é uma coisa sistêmica, né? Ele tem em todos os lugares e ele sai do mundo físico e vai para a tecnologia. Então, a comunidade do design centrado no usuário, né, design centrado na pessoa humana, eles têm feito muito pouco para mitigar esse problema, já que as práticas de design, elas nunca foram focadas em raça e etnia. Aqui eu trago esse professor do MIT, né, o Cesar McDowell.
Ele é professor de Civic Design no MIT, ele é também criador do Colab e também palestrante. Ele fala que a diversidade não é o suficiente, né? Então, muitas empresas, até no Brasil, precisamos ter times mais diversos, né? Então, a diversidade só por si só não é o suficiente, né? Porque a marginalização de pessoas negras, ela faz parte da história, né? E também da política atual, tanto lá quanto em outros países. Falando um pouco aqui sobre esse livro, né? Raça, traduzindo aqui de forma bem livre, né? Race After Technology, que traduzindo ao pé da letra seria Raça Depois da Tecnologia, né? Da Ruha Benjamin. Ela fala que as novas tecnologias, elas refletem e reproduzem as desigualdades existentes, né? E ela cunhou um termo ali chamado New Jim Code, né? Que é baseado ali no Jim Crow. E ela fala que o design é muito cúmplice disso. Então, o Jim Code, ele é o novo Jim Crow. Para aqueles que não estão familiarizados com o Jim Crow. Então, na década de 60, né, existiam as leis de segregação racial nos Estados Unidos, depois elas foram importadas para outros países, como a África do Sul, que eu visitei e falei para vocês lá. Tem museus que falam disso, né? Então, as coisas eram separadas, né? Então, restaurante para branco e para preto, bebedouros para brancos e para pretos. E transporte público, né, na frente para brancos, atrás para os pretos. Então, se a gente for analisar friamente, né, a gente tem o Jim Crow à esquerda e a gente tem o Jim Code à direita. As coisas ainda estão sendo pensadas muitas décadas depois, ainda para as pessoas brancas, né? E aí, falando sobre o Black Centered Design, existem 3 princípios básicos, né? O primeiro deles é abrace os princípios de design que proporcionam coisas para corpos pretos e vidas pretas. O segundo é engaje a comunidade preta, contemple as suas necessidades e valores. E o terceiro é tenha em mente design interdisciplinar e tecnológico, com ética na inteligência artificial, para termos mundos iguais e justos, né? Então, essa é uma proposta desse rapaz aqui, Woodrow Winchester III, que ele é professor dos programas de engenharias da Universidade de Massachusetts, se eu não me engano. Isso. Então, precisamos repensar, né? Considerar pessoas pretas também no centro do design. E aqui falando um pouco do oposto, né? Então, tem muitas coisas que não são feitas, não foram pensadas para incluir pessoas pretas, mas por outro lado, outras coisas foram. E essas coisas feitas de pessoas pretas para pessoas pretas. Esse primeiro exemplo que eu trago é o computador chamado Girogassi. Então, é um computador movido a energia solar e que ele foi implantado em escolas de áreas rurais no Madagascar, porque nessas áreas não tem energia elétrica, né? Então, as crianças podem estudar em sala, podem estudar em casa, e esse equipamento chega a atender 10 mil estudantes por ano. Então, pessoas pretas foram consideradas, né? Então, pessoas pretas pensaram e pessoas pretas estão sendo beneficiadas com esse produto. Falando de um produto similar, que é o Solar Pack, é uma mochila que ela tem um painel solar integrado, né? Fica do lado de fora, e tem uma bateria interna e uma lâmpada. É super simples. Mochila, painel solar, bateria e lâmpada, né? Isso foi concebido por um rapaz da Costa do Marfim, e a ideia é muito similar à anterior, né? As crianças da área rural também da Costa do Marfim não têm luz elétrica em casa. Então, eles estudam com luz de vela, luz de candeeiro, enfim. E agora eles podem estudar com luz branca, né? E tem outras fotos sobre esse produto que as famílias começam a se reunir em torno da mesa para ler livro, para conversar, para jantar, né? Então, eles passam a deixar de usar também o candeeiro, usando a mochila do filho para poder reunir toda a família em volta da mesa. Então, está mudando até hábitos, né, que as pessoas já tinham nas suas vidas. Aqui falando um pouco sobre produtos físicos, né? Então, nós, pessoas negras, né, boa parte de nós tem narizes mais largos e a gente tem problemas, né, para poder utilizar óculos e óculos de sol, óculos de grau, enfim. Então, esses 2 amigos, né, um é designer de produto e o outro é uma pessoa da área de marketing, eles passaram por esses problemas e resolveram criar uma startup, né? Eles moram na Alemanha e essa startup é chamada Reframed, né? E criaram em 2020 e eles não encontraram óculos para eles, enfim, que coubessem no nariz deles, falaram, cara, vamos criar para a gente, para os nossos. E está fazendo um super sucesso, né? Então, isso é bem, bem bacana. Aí falando um pouco sobre entretenimento, né? A BET, que é Black Entertainment Television, é um canal voltado
para a comunidade negra. A programação é só com pessoas negras, né? Então, tem também pessoas brancas nos filmes, mas majoritariamente, né, é com pessoas negras no elenco. E esse canal, ele tá num app gratuito que tem no Brasil, que é o Pluto TV. Vocês podem baixar, né, na Apple Store, na Play Store. E baixando esse app, vocês procuram lá Pluto TV, procuram lá BET. Então, esse canal, você tem os filmes via streaming, você tem os filmes de catálogo também, filmes, seriados, enfim. E é bem interessante, né? Se você quer ter uma outra visão, né? Uma outra forma de consumir entretenimento, né? Porque até pouco tempo atrás, os filmes de pessoas negras também eram muito estereotipados, né? Então, você tinha lá, enfim, pessoas negras extremamente estereotipadas, né? O homem, como eu mostrei pouco tempo atrás, você tem lá o homem bruto, né? Que é o negão forte, com arma, violento, que vai matar. Você tem a mulher negra promíscua, enfim, coisas do tipo. Aqui não, aqui você tem diferentes estereótipos de pessoas, né? Então é muito legal para consumir. Você tem estilo de vida, moda, beleza, e você consegue ver outras facetas, né, das pessoas pretas. Falando agora sobre um produto brasileiro, esse app é o Real Braids, né? Braids são tranças, né? Tranças reais. Então, é um programador super novo, ele tem 28 anos, e ele teve essa ideia, né, de criar um aplicativo que conecte mulheres transistas com pessoas que querem fazer... pessoas transistas com pessoas que querem fazer tranças, né? Então, você pode entrar no app, você escolhe a localização da transista mais próxima, você escolhe o modelo de trança que você quer, o dia e a hora que você quer agendar, você já tem uma ideia de valor e agenda. Então, uma coisa muito interessante também, feito de nós para nós, sabe? Nos incluindo nas coisas que nós não estamos sendo incluídos. Trazendo aqui um outro exemplo, falando sobre a diáspora Black, né? Isso aqui foi depois de um caso de racismo. Então, um rapaz negro que tem uma casa para alugar, ele cadastrou ela no Airbnb, aqui no Brasil, se eu não me engano, Rio de Janeiro, e ele foi receber hóspedes holandeses. Quando as pessoas chegaram na casa dele, e ele foi abrir e se apresentar para as pessoas, né? O casal perguntou assim, eu quero falar com o Carlos. E ele falou, eu sou o Carlos, né? Sou o proprietário da casa. E ele disse que o casal ficou com uma cara de espanto, meio desconfiado, né? E ele tem o costume de, sempre que ele recebe pessoas de fora do Brasil, de sair para comprar frutas brasileiras, né? Para poder voltar e deixar na casa para essas pessoas conhecerem um pouquinho da nossa cultura através de algumas coisas que nós temos aqui, né? Coisas naturais. E ele foi fazer isso. Quando ele voltou para casa, ele não encontrou os hóspedes. Ele encontrou um bilhete em cima da mesa da sala, dizendo assim, não era o que esperávamos. E as pessoas foram embora. Né? Não teve explicação. A única explicação que ele encontrou foi porque eu era negro. E aí ele resolveu criar a startup chamada Diaspora Black, que é uma startup que ela faz o mesmo tipo oferece o mesmo tipo de serviço que o Airbnb, só que a diferença é as pessoas que cadastram seus imóveis lá podem ser pessoas negras e não negras, mas todas elas têm que ser abertas a receber pessoas negras. Né? Então, a gente pode viajar, por enquanto eu acho que a operação só tem no Brasil, a gente pode viajar pela Diaspora Black com a tranquilidade de que nós seremos bem recebidos. Isso é uma coisa muito importante, né? E podemos abrir nossa casa também, nossos espaços, para receber pessoas, sabendo que as pessoas vão chegar e não vão ter nenhum problema por nós sermos negros, por exemplo. Né? Então, uma oportunidade que nasceu através de um caso de racismo. E aí, já caminhando um pouco para o final da minha fala, eu quero falar um pouco sobre o poder de compra das pessoas negras no Brasil. Existe uma frase, ela é importada dos Estados Unidos também, que é: não me vejo, não compro. Então, os negros norte-americanos, muitas vezes, quando eles não são representados nas coisas, eles deixam de consumir aquelas coisas. Isso causa um impacto negativo nas finanças das empresas, que passam a adotar medidas para que aquilo seja sanado. Então, a Nina Silva, do movimento Black Money, ela diz que no Brasil as pessoas negras elas consomem o equivalente a 1,7 trilhão de reais, né? Então, isso é muito mais do que consumir. Nós queremos ser respeitados e se eu não me vejo, eu não compro, mas eu quero estender um pouco essa frase e dizer, se eu não me vejo, eu não existo, né? Lembrando do que eu vi na África do Sul, por exemplo. E aí eu trago aqui algumas pessoas que eu acompanho ali, o que elas produzem no dia a dia e postam nas suas redes, nos seus blogs e coisas do tipo. Eu quero falar um pouco sobre o blog do Tarcísio. Ele fala sobre pesquisa, ciência, tecnologia e sociedade.
Aí tá o link dele, se vocês não seguem, recomendo que passem a seguir. Ele fala muito sobre essas questões de tecnologia e racismo. A Joy também, né, do Coded Bias, ela fala sobre ativismo digital, fala sobre racismo algorítmico. Vocês podem seguir ela também no site dela. E tem também a Ruha Benjamin, sobre o livro que eu comentei também há pouco, né? Ela fala sobre inovação, equidade, raça, justiça e tecnologia. São algumas referências que eu consumo no dia a dia e que recomendo para vocês, caso queiram saber mais sobre o assunto. E partindo para minhas considerações finais, aqui estão minhas redes sociais. No LinkedIn, se vocês buscarem lá Marcos Ferreira, vocês me acham. Eu vou estar com essa mesma foto de capa de revista Você S.A. Pode me procurar lá, pode adicionar, enfim. Adoro conversar, falar sobre um pouco de tudo, sobre design, sobre tecnologia e coisas do tipo. Quem quiser me seguir no Instagram, eu não falo muito sobre design, eu falo mais sobre minha vida pessoal, mas pode seguir lá também de boa. Meu Twitter tá meio parado, enfim, mas se quiser seguir lá também, fica à vontade. Agradeço a todos vocês que participaram, foi um prazer poder falar um pouco sobre essa minha pesquisa que eu venho fazendo há algum tempo. E caso algum de vocês quiser me chamar para trocar uma ideia no privado depois, quiser bater um papo lá na faculdade de vocês, na empresa de vocês, vê na hashtag, é só chamar. Tamo junto, pessoal. Brigadão. Valeu, Max. Obrigado aí, cara. Foi muito bacana esse bate-papo. Bom, queria aproveitar esses últimos minutos aí, galera. Quem tiver pergunta aí, pode abrir a câmera. Pode perguntar para o Marcos aí. Eu só queria deixar registrado que eu não sei nem o que falar, só sentir. Então, Marcos, assim, o grande problema hoje é que a gente também acha muito normal isso, né? Que no caso acontece com a gente mesmo. E quando a gente vê tantos detalhes assim, né, que nos exclui, a gente fica, às vezes, no caso, assustados, né, que a gente não acha também que é tão grande assim, que a gente no caso, excluído, assim, no caso de tanta coisa e de forma tão, no caso, direta, assim, né, às vezes a gente se assusta. E como que a gente trabalha, às vezes, isso também na gente? Quando a gente cria os produtos, a gente achar que a gente também tem que colocar todo mundo mesmo, que a gente está, no caso, já excluindo também as pessoas de forma, no caso, inconsciente, né? Porque a gente faz parte dessa sociedade, né? A gente está, no caso, Deus de criança, inserido assim, e quando um próprio negro chega perto da gente bem vestido, a gente também pensa, não, deve ser, no caso, segurança, deve ser... A gente tem que tirar isso da gente. E como que a gente faz isso? No nosso trabalho, leva esse tirado, esse, no caso, olhar preconceituoso em cima de quem é do mesmo tom da nossa pele. Como que a gente trabalha isso? Legal, uma boa pergunta. Obrigado por fazer ela. Eu vejo de duas formas, né? Aliás, acho que posso até expandir para falar de mais formas. Mas eu vejo que muitas empresas, né, elas estão começando a olhar, né? Depois do evento do George Floyd, parece que o mundo inteiro começou a pensar um pouco diferente. Eu não vou dizer que é uma forma filantrópica ou altruísta de pensar e de ver as coisas, né? Mas eles começaram a ver que muitas empresas grandes, né, começaram a se movimentar nesse sentido de incluir mais pessoas negras nos times, construir produtos mais plurais também, né, que abraçasse não só a comunidade negra, mas outros grupos que foram minorizados até então, né. Então, para essas empresas que já têm essa porta meio que aberta, a gente tem mais facilidade de conversar sobre, né. Então, tem empresas que até estão colocando nos próprios valores, né? Então, você tem lá visão, missão, valores. As empresas estão colocando coisas que facilitam um pouco esse discurso. Para mim, a visão da empresa
ela é uma coisa mais holística, né? Então, o grande problema ainda acaba sendo as pessoas dentro dos times, né? Então, a gente ainda encontra muitas barreiras porque a gente, aqui nessa comunidade Pretux, a gente tem um compromisso individual e coletivo de descolonização, né? Então, a gente procura descolonizar o design, as nossas mentes, a gente procura se reconectar, né? Só de estar aqui, né, juntos, né, discutindo nesse espaço seguro, onde a gente pode ser a gente mesmo, isso já é uma grande coisa. Mas lá fora, a gente muitas vezes trabalha com pessoas que, além de replicarem, continuarem com falas, tratamentos e visões, né, opressoras, quando a gente chega para conversar com essas pessoas, muitas vezes elas não querem ouvir. Elas vão falar que é frescura, que é mimimi, que o mundo tá chato, que tá difícil, né? Eu vou dizer que o meu ponto de vista isso é uma batalha constante, ela é cansativa, né? Ainda mais se a gente for a única pessoa preta no time. Aí é mais difícil ainda, né? Porque às vezes a gente quer ficar no nosso canto, fazer o nosso trabalho para casa, né? A gente não quer brigar todo dia, né? Porque brigar todo dia nos coloca num desses estereótipos racistas que eu disse, né? Tem um deles que é a Safira, né? Ele tá atrelado a uma mulher negra, que é a mãe do Chris. Você pode reparar que vários filmes que tem mulheres negras, eles representam essas mulheres muito bravas e briguentas e nervosas, né? Então, também tem esse estereótipo que é o Nate, né? O Nate Turner, que é o homem, né? Que ele é temido, ele faz um motim, ele junta as pessoas, ele enfrenta, né, o status quo e coisas do tipo, né? Então, voltando à resposta, para empresas que já são um pouco mais abertas, mesmo que elas tenham times, que elas tenham essa visão de vamos mudar, assim, né, a nossa forma de ser, deixar a empresa mais preta, etc e tal, tenta se juntar com pessoas que pensam parecido, né? Faça quilombos, comunidades, né? Se junte com outros grupos minorizados, né? Tente criar um discurso que, por mais que não dê para ser um discurso 100% negro, mas que ele seja um discurso que tente melhorar a vida das pessoas que foram minorizadas até agora, né? Então, você tendo esse corpo, né, mais consistente, fica mais fácil de ter mais pessoas para poder conversar, né? É até uma das coisas que é o nosso papel de designer, né? Então, ter essa persuasão, né? Saber criar mecanismos para poder ter conversas que a gente consiga atingir objetivos, né? Então, eu iria por esse caminho. E tem a outra empresa, que tem empresa que não quer saber mesmo. Tipo, tem empresa que não tá nem aí. Nessas empresas é mais difícil. Aí, talvez, se a pessoa se sente muito oprimida nesse espaço, talvez até seja questão de trabalhar num outro lugar que possa nos acolher melhor, já que agora as empresas estão tendo muitas vagas para pessoas pretas. Não sei se responde a pergunta, mas eu iria por esse caminho aí. Bom, queria dar voz para a Joyce. Ela levantou a mão. Joyce, pode perguntar. Então, sobre essa questão de para quem que o design é destinado, né? Eu acho que dá para a gente expandir e falar sobre a linguagem também, né? Porque eu estou me especializando em línguas e literaturas e a gente vê um racismo dentro das coisas, né? Dentro do design, como é que foi feito, para quem foi pensado. Eu acho que o X-Writing veio para poder quebrar um pouco isso, né? Hoje em dia a gente tem a questão do pronome neutro, mas assim, a gente tem que pensar em todo um conjunto, né? E a gente estava discutindo isso na aula. É um plano, né? Há um plano de querer segregar e ter a linguagem para pessoas brancas, ou seja, gente que usa palavras difíceis, palavras bonitas para poder falar, é extremamente educada. Mas a maioria da população, né, que é preta e que está na periferia e que é economicamente mais pobre, é favelado, fala igual favelado, ou eu acho que você não consegue escrever desse jeito assim. Mas eu acho que o falar simples, né, que acesse a todos ou todos, eu acho que é o caminho, porque eu era professora, eu estou fazendo transição de carreira para o UX, e assim, para mim foi uma das piores experiências, porque eu trabalhava numa escola bilíngue, ou seja, eu era uma professora negra, eu era a cota do time, né? Não tinha nenhuma outra pessoa negra de pele retinta. E como é que eu posso dizer?
Eu estava lá porque eu amava dar aula, educação, nananã, mas assim, teve uma hora que bateu. Eu falei, gente, eu não vou fazer revolução dando aula para filho de branco rico, sabe? Porque o modo que professores negros eram tratados e professores brancos eram diferentes, né? Eu já percebi isso até que eu fui demitida e tal. Então, eu acho que a gente tem que pensar como um todo, sabe? Principalmente nessa questão do acesso e da linguagem, que eu acho importante falar para todos, né? Eu sinto ainda que certas coisas estão muito eurocentradas, o jeito que faz, como faz. Então, eu decidi transicionar de carreira para poder comprar essa briga, sabe? Eu quero fazer com que as coisas sejam acessíveis para todos, ou todos, pelo amor de Deus, gente. Aí é mais essa reflexão que eu queria trazer, né? Nenhuma pergunta, sabe? Por mais que a gente tenha evolução, as vagas afirmativas e tal, eu acho que ainda há uma segregação muito grande, né? De pessoas pretas para as pessoas, né? As pessoas brancas. Enfim, é sobre isso. Sim, Joyce, eu super concordo com você, né? Até lá no começo da minha apresentação, eu vim construindo essa narrativa, né? Dessa desumanização que a gente veio sofrendo ao longo do tempo, né? Faz total sentido, né? Então, séculos sendo desumanizados, agora a gente está fazendo um processo de se rehumanizar, né? E é um processo difícil, é um processo muito difícil, né? Porque a gente não tem as ferramentas, talvez todas as ferramentas adequadas para que seja possível fazer esse processo de reumanização, porque enquanto a gente tenta se rehumanizar, ainda estão tentando nos desumanizar, né? Como você bem disse, seja com falas, seja com comportamento, seja com exclusões, né? Às vezes, a gente, no próprio emprego que a gente tem, às vezes a gente está na mesa, a gente tem a nossa experiência, coisas do tipo, mas às vezes, se a gente fala, propõe uma solução, muitas vezes ela não é tão bem recebida quando uma pessoa não negra propõe essa solução. E às vezes é uma ideia muito parecida ou é a mesma ideia, né? Então, eu diria que é essa luta constante, né? Ainda tentam nos desumanizar, de certa Sim. forma, muitas vezes até inconsciente, mas, né, reforçando e repetindo, enfim, para mantendo esse status quo, enquanto a gente tenta se rehumanizar. Então, a gente consegue. A gente se requalifica, a gente estuda muito, a gente batalha muito, né? Então, essa briga constante, né? Constante e eterna, né? E a gente só não pode parar. E eu acho também que tem a questão da saúde mental de pessoas negras, né? Porque eu tive um burnout e foram 2 anos de empresa, mas eu me sentia muito inferior. Só tinha gente branca na equipe, então eu ficava insegura, tudo que eu falava não era considerado, e tinha que comprar muitas brigas para que meus projetos fossem aprovados. Então, é uma coisa que você tenta puxar, e uma hora cansa, e acaba puxando a saúde mental da gente. Então, acho que a gente também tem que saber o nosso limite e chegar à conclusão. Se esse espaço aqui é para mim, ou se eu preciso mudar de espaço para poder fazer alguma revolução, porque de algum jeito a gente precisa, né? Sim, Bacana. eu concordo. Eu queria puxar o gancho da Joyce, até puxar o Jeff, que está aqui, e queria falar um minutinho do trabalho que a gente está fazendo nessa linha, Jeff. Se você puder falar um pouquinho aí do trabalho que o Pinho e o pessoal está fazendo, só para divulgar aqui para a galera. Opa. Fala, pessoal. Aproveitar o gancho aqui. Eu não vou estender muito, porque eu acho que a gente não perdeu o foco, mas acho que vale a pena te dizer aqui. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem uma iniciativa que é um dos pilares da comunidade, que é o Foco na Saúde Mental. E a gente está no ar agora, rodando uma iniciativa com alguns psicólogos que ajudam a comunidade, onde a gente está com algumas rodas de conversas durante a semana. E assim, está sendo muito, muito bacana, assim, está sendo absurdo. Eu recebo os feedbacks, assim, dos psicólogos, e o que eles trazem é que no começo as pessoas ficaram um pouco meio preocupadas de falar, enfim, de se expor, mas você vê que com o tempo o ambiente foi se criando ali e as pessoas estão se abrindo, muitas, a gente já vê a necessidade talvez de
correr atrás de um psicólogo para ter um tratamento individualizado. Mas, enfim, só vocês terem uma ideia que a gente está de olho aqui, isso é um dos pilares da comunidade, a gente precisa focar nessa parte de saúde mental. O que eu falo sempre aqui, desde que a gente começou, a gente dá educação, a gente dá a bolsa, a gente quer colocar o pessoal no mercado, mas a gente quer que vocês fiquem no mercado e fiquem saudáveis, sabe? Isso é o mais importante. Então, só para dar um feedback aqui para vocês também, mas vamos tocar aí, gente. E, Tá galera, bonito demais. se precisar, peçam ajuda, estamos aqui, beleza? Para ajudar vocês. Fala, Rodrigão, dê seu pingo de conhecimento aí, ou pergunte para o nosso amigo Marcos também. E aí, gente, boa noite. E aí, Marcos? E aí, Rodrigão, tudo bem, cara? E você? Tudo bem. Eu queria, acho que nem é tanto uma pergunta, assim, citar que eu gostei muito, acho que minha parte preferida da tua fala foi aquela parte do exemplo do app das transistas, porque eu acho que ela vira um pouco assim o jogo de olhar isso assim, de preto para preto, de nós para nós, de olhar que é ali um universo de só um detalhe da potência e da beleza negra que existe, né, no universo aí, e tão simples, né? Você vai olhar uma ideia tão simples, e o que mais, né, a gente consegue enxergar de potência, dentro das nossas potências, sabe? E eu acho que trazer isso, assim, além da dor, né? Além da questão de crawl, além de todo esse peso que a gente carrega, né, coletivamente, olhar por outro lado também e dizer, pô, tem muita potência na gente, sabe? Vamos olhar para a gente e como coletivo, como comunidade, o que é que a gente pode olhar para dentro, né, e dizer, pô, o que é que a gente está precisando? O Jeff e a galera aí já está olhando essa questão da saúde mental, por exemplo, mas o que mais, né? Com o design a gente consegue olhar para os nossos, né? Eu achei muito foda esse exemplo das transistas, porque me despertou isso, assim, tipo, pô, a beleza das tranças, a diversidade, a beleza estética, o significado histórico, e a gente só está falando de trança. Imagina quando a gente vai pensar em todo o universo cultural, né, dos povos africanos. Obrigado, cara, pelo conteúdo. Muito bom mesmo, muito foda. Opa, brigadão, Rodrigo. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí de coração. Eu super concordo, cara. Eu acho que faz total sentido o que você falou. Tem uma das coisas ali que o pessoal nos Estados Unidos, né, que está pesquisando mais ali sobre o Black Center Redesign, eles falam muito para a gente olhar para o afrofuturismo, né? Então eu gosto muito, cara, do afrofuturismo. Quando eu fui fazer o curso, eu fui muito nesse intuito ali mais, né, da ficção e tal, né, de Sanha, que eu já conheci um pouco. Mas é muito disso que você falou, assim, né, de, cara, beleza, como é que a gente olha, né, para o nosso passado, entende o nosso presente e vamos imaginar futuros possíveis, né? Porque nós somos seres completos, né? Então nós não somos apenas uma faceta do ser, né? A gente não é só o negro raivoso, brigão, ou o negro que quer reparação. A gente também relaxa, né? A gente descansa também. E a gente quer estar bonito, a gente quer se relacionar, a gente quer namorar, a gente precisa de terapia, né? Então, como que a gente, enquanto designers, seres pensantes, criativos, como que a gente consegue, de fato, né, conectar, né, essa ancestralidade, pensar futuros prováveis no presente, no agora, né? A gente tem muito potencial, eu concordo com você. Vamos juntos fazer mais por nós. Legal, galera. A gente vai se encaminhando aí para os finais. Vou pegar aqui algumas perguntas que apareceram. Mas antes, vamos registrar uma coisa aqui. Deixa eu pegar ele aqui, cadê o nome dele? Cadê? Vinícius? Uma pessoa que fez a pergunta no chat, acho que o Roberto Júnior. Tu tá por aí ainda, cara? Tem um Vinícius com a mão levantada também. Roberto, tu tá por aí? Toma, não fiz pergunta, não. Eu não fui pergunta, eu só botei um relato meio engraçado ali no chat. Não demorou. Não fui eu que perguntei. Já ia te chamar para você falar aqui, cara. Não, mas tranquilo. Então vamos pro próximo aí. Vinícius, manda pra gente aí tua pergunta ou tua observação. Oi, boa noite a todos. Para agradecer ao Marcos por essas informações, né? Porque
É engraçado, essa coisa da Rose, dos Jetsons, realmente fica latente. Assim, eu nunca tinha percebido isso, mas a própria forma como a empregada fala, né, quando você assiste o desenho, parece mesmo uma forma de uma empregada preta, né, bem dos anos 50, dos anos 60 mesmo, né? Então, assim, assim como você e como o Rodrigo, eu também sou formado, né, em desenho industrial, e é bacana a gente ver essas referências nossas, né, porque na faculdade, assim, é tudo muito voltado para o design na Europa, né, um pouquinho assim dos Estados Unidos, né, a gente não vê nada de design africano que é muito rico, né, em cores, em formas, né, e agora que está aparecendo um pouco mais, né, pelo menos aqui no Brasil. Então, agradecer mesmo pelo conteúdo, né, de poder aprender um pouco mais sobre isso. Né, que assim também como a Joyce, né, eu também fui recepcionista bilíngue, né, e é complicado você, às vezes, assim, lidar, porque você está no meio de um monte de pessoa branca e você, assim, você tem que ficar de olho no seu trabalho e no do outro, porque você não pode errar, porque você é referência, você é o único preto ali, né, como já aconteceu no posto, por sorte eu não estava lá, né, porque os dois que estavam lá que lutaram, né, porque por conta de um atendimento, assim, lá que fizeram errado e tal, aí foram tirar satisfação, assim, por sorte eu não estava no dia, né, mas assim, é como a Joyce falou, a gente se cobra muito, né, para não errar, e existe essa questão também que você falou da receptividade, né, que você recebe a pessoa de fora quando vê você falando outro idioma, assim, você encontra um outro preto, assim, de fora, ele te elogia, te coloca para cima, é uma coisa totalmente, é como você falou da sua viagem, né, na África do Sul, né, você se sente só uma pessoa e nada mais, né, e quando o pessoal de fora vê e fala assim, ó, não deixa ninguém te tirar isso daqui, você merece, você trabalha bem, quando você ouvir isso, você não tem nem o que falar, porque a gente não tem esse costume aqui, né, de ser olhado, de ser admirado, né, a não ser que você jogue futebol, né, e ainda assim é controverso. Então é isso, muito obrigado, gostei muito do conteúdo mesmo. Opa, eu que agradeço aí, Vinícius. E aí, falando um pouco sobre descolonizar, eu não sei se todos conhecem aqui, mas tem um estudioso, né, escritor e pesquisador chamado Cheikh Anta Diop, que ele apresenta como tese de doutorado dele o Egito Negro, né, então o Egito Ancestral. E aí isso é bem bacana porque, se a gente for olhar, né, a gente olha para Roma, que aprendeu com a Grécia, e a Grécia que aprendeu com o Egito, né, então, na verdade, o Egito era, né, então a medicina, matemática, ciência, tecnologia, tudo nasceu no Nilo, então tudo é nosso também, sabe? Então, quem tiver interesse depois de pesquisar, né, Cheikh Anta Diop. É bem interessante. Acho que o Bruno e tem mais uma pessoa ali que levantou a mão, tudo, né? Bruno, manda bala aí. Opa, boa noite a todos. Minha pergunta é para o Marcos. Ô, Marcos, eu trabalho já, além de trabalhar com telecomunicações, eu trabalho com rap desde 2002, fazendo sites, etc. E no ano passado, quando eu foquei em estar melhorando o design de site, procurando referências, me assustou não encontrar quase nada de pessoas negras. Como você lidou com isso em todo esse seu histórico dentro da parte do design? Porque até hoje, por exemplo, se você for fazer um projeto de UX, dificilmente você encontra uma ilustração com pessoas negras e acaba que você não consegue estar colocando exemplos reais, entendeu? Em cima do problema que você quer estar passando. Como você lidou nesse histórico todo, nesses anos todos, dentro do design com isso? Essa é a minha pergunta. Bacana, Brunão. Cara, eu acho que eu dei uma sorte, tipo, 1 em 1 milhão. Né? Eu tava até trocando ideia sobre isso no começo, antes de começar o talk.
O meu pai era designer, né? Hoje meu pai já é falecido, né? Mas ele estaria com, acho que 77 anos hoje, né? Então, meu pai era designer da época de prancheta. Eu cresci vendo meu pai desenhar, né? Então, meu pai trabalhou em agências, depois trabalhou em estúdios, né? Meu pai é da época que ele contava, né? Hoje em dia a gente busca referência no Google. Na época dele, na agência que ele trabalhava, existia departamento onde as pessoas eram responsáveis por catalogar referências. Então, se comprava muita revista e aí as pessoas recortavam mãos. Então, mãos em vários formatos. Recortava pé, recortava rosto, recortava cabelo. E eles tinham pastas gigantes, assim. Então, eles faziam muito, na época, anúncios, tudo à mão, cara. Pintado à mão. Nossa, era muito, muito louco. E aí, assim, a gente vai fazer uma campanha, sei lá, anúncios em bonde. Não tinha nem ônibus na época, né? Era anúncios em bonde, na parte interna, externa. Sei lá, para as lojas Garbo, né? Aqui em São Paulo, loja de terno, roupa, né? Social, para homem e mulher, lojas Garbo. Então, eles tinham que ir lá no arquivo, falava lá com os assistentes, cara, eu preciso que você me traz referências de cabelo, de tecido dobrado, referência disso, daquilo, não sei o que, os caras traziam aí, você tinha lá o desenhista que era bom em cabelo e tecido, o outro era bom em rostos, o outro bom em mãos, então era uma linha de produção ali, né, meio que o modelo fordista. Então eu cresci com esse homem, cara, esse homem foi a minha referência mais próxima de designer, né. Só que esse homem também falava que nos anos 60, quando ele era jovem e saiu de São Paulo, foi para Brasília trabalhar em agências lá, ele chegou a ouvir de colegas assim, Roberto, desculpa te falar, cara, não é uma ofensa, é só, né, um ponto de vista. Eu nunca vi um designer negro na minha vida, nos anos 60, né, isso. Então, ele também era essa pessoa meio que pioneira. Então, não era porque ele queria ou não queria. Ele encontrou uma coisa que ele gostava de fazer, desde criança desenhava bem. Meu avô e minha avó, né, eles tinham uma vida que não era tão ruim, né, uma vida relativamente... né, trabalharam ali, ralaram, juntaram um dinheirinho, compraram um terreninho e tal. Meu pai era filho único, então conseguiram pagar para ele um curso de desenho, coisa do tipo e tal. Então, esse era meu referencial. Então, esse cara foi o cara que, quando eu cheguei em casa chorando, pai, aconteceu isso comigo, ele falou, vem cá, ó, Chaka Zulu, Martin Luther King, fulano de tal, sua raça é linda, sua raça é inteligente, sua raça é... E eu, sabe? Então, esse cara foi o meu exemplo, não só de design, mas, né, de muitas outras coisas que ajudaram a me formar a pessoa que eu sou. E aí, hoje em dia, né, puxando aqui pro atual, hoje com o Google ajuda muito, né? Eu não sei se o inglês é uma barreira, né? Mas a gente consegue encontrar muita coisa também em inglês, né? Tem um cara que tem um podcast muito legal, ele se chama Maurice Cherry, ele tem um podcast chamado Revision Path, que toda semana ele entrevista uma pessoa negra. Então ele entrevista, sei lá, o VP de design da Coursera, que é um cara preto, ele entrevista um outro cara que também é preto. Então ele vai chamando só designer, head, os caras bacanão assim, e vai chamando essa galera e vai entrevistando ali, né? Então eu consumo muito desse cara, né? Ele tem um projeto que ele fez um tempo atrás, que em novembro ele convidava, se não me engano, 28 designers para entrevistar, pegar a foto dos caras e botar o portfólio deles, né? Então tem essa galera. E aqui no Brasil também, agora a gente tem, né, bastante coisa. Tem um Vaguinho, se eu não me engano, né, ele fez um site falando sobre os designers pretos brasileiros, tem Medium também, tem os caras mais das antigueiras também, assim, né, enfim. Mas eu iria nesse caminho, assim, né, usando o Google ali, enfim, em inglês ou em português. Eu acho que hoje a gente tá menos difícil do que antigamente, assim. Não sei se responde a pergunta, Bruno, mas é isso aí. Não, respondeu sim. Muito obrigado, viu? Opa, tamo junto, irmão. Bom, galera, vamos aí para as duas últimas perguntas. O Jonatas Rocha fez uma pergunta aqui pelo chat. Fala, Marcos, minha pergunta é sobre os algoritmos. Como você avalia o interesse das empresas em criar soluções para mudar esse quadro? Desculpa, vou deixar você falar. Não, vai lá, cara. Pode ficar à vontade. Então, primeiramente, boa noite a todos. Marcos, foi um prazer te assistir. Eu acho que eu não estava mais observando, né? Eu não falei muito. Deixei você seguir com a apresentação. Eu acho que o ponto principal que me chamou a atenção foi quando você falou da questão do Xiaomi, né? Acho que daquele aparelho que você estava falando, da questão do todo esse processo de reconhecimento da sua melanina, né? E aí como aquilo era diferente para outras pessoas que você estava apresentando essa sua visão, né? Ou para as pessoas de pele mais clara, né? Pessoas que não eram tão retintas assim, ou para amigos seus brancos, das empresas que você trabalha, que você estava compartilhando essa sua visão. E, enfim, eu acho que a minha pergunta, acho que foi mais relacionado a essa análise, né? Quando você falou dessa questão do aplicativo, né? Eu sou um cara que eu trabalho com marketing, né?
agora trabalho com social media, enfim. Eu estou entrando na área de UX Writing, né? Tentando entender um pouco sobre esse mercado. Não sou designer, mas já duplico alguns designers por trabalhar com conteúdo. E a empresa que eu trabalho recentemente, eu tento inserir essa abordagem de imagem de pessoas negras, né, em alguns conteúdos que a gente trabalha, para que seja um referencial, para que as empresas vejam que pessoas negras não são só vistas em sites e jornais de bala perdida, enfim, noticiários de coisas ruins, né? Acho que elas têm as perspectivas que pessoas negras também são imagéticos, têm uma visão imagética de sucesso, né? De ambiente corporativo, enfim, de conquista. E aí a minha pergunta, assim, só para não estender muito, é mais sobre como, falando um pouco dessa questão da tua relação com esse app, né, do Xiaomi, em relação, que eu acredito que tem a ver com a questão do algoritmo, como você avalia o interesse das empresas em criar essas soluções de mudar esse quadro, né? Porque a gente que trabalha com conteúdo, até mesmo quem trabalha como designer, sabe que, pelo menos eu, né, acompanho o algoritmo e a gente sabe que nas redes sociais, imagens de pessoas brancas parece que geram um engajamento maior do que se comparado a pessoas negras. Então, eu tenho até estudado sobre isso, enfim, lido sobre isso. Então, como é que você avalia o interesse das empresas em mudar esse cenário, né? Enfim, acho que é mais uma provocação, assim. Não, bacana, super relevante. Eu cortei 2 slides que eu ia trazer na minha apresentação que falavam exatamente disso. Um deles falava sobre os filtros, né, do Instagram e do Snapchat também. Que se você vai usar você, pessoa, né, mais retinta, vai usar um filtro de embelezamento, você vai ficar parecendo um Gaspardinho, você não fica nem branco, você fica mais do que branco, né? Então é um grande problema, de fato, né? Essa relação, né, da beleza estar atrelado a ter a pele muito mais clara do que o normal. E o outro ponto que eu ia trazer também, até o Twitter, eles não priorizam conteúdo que usam até emojis. Se as pessoas usarem um joinha, uma mão para cima, alguma coisa que o emoji for com a pele mais escura, ele também é penalizado pelo algoritmo também. Então, até no emoji existe esse problema, né? Eu não vejo, assim, falando das Big Techs, eu não vejo um grande interesse em corrigir esse problema. Na verdade, eu não gosto da teoria da conspiração, mas eu chego a pensar até se talvez isso não é intencional, sabe? Porque para uma empresa tão grande, que lucra tanto, incluindo com a população negra, daria para consertar esses detalhes que a gente está falando aqui, sabe? Não é impossível, né? Não é impossível. Então, às vezes até parece um pouco que não é só uma falta de interesse, mas talvez seja, de certa forma, possa ser proposital, assim, né? E é um problema. Mas, como a gente está falando aqui, a tecnologia, ela pode ser um bem, pode ser um mal, pode ser um bem, pode ser um mal, né? Então, a gente também está nessas redes sociais que estão nos penalizando, né? E quando a coisa, ela toma uma proporção muito grande, né? Que os repórteres, eles vão para as redes sociais, eles veem o que as pessoas estão falando, né? Com o social listening, eles vão, escrevem artigos sobre isso, publicam, e quando isso tem uma grande audiência, as empresas se posicionam, se pronunciam e falam sobre. Então, o que eu recomendaria fazer vamos fazer barulho. Vamos usar essa ferramenta que nos oprime para poder revidar também, né? E vamos seguir nesse jogo. É como eu vejo. Muito bacana. Cara, e antes de fazer de abrir espaço para a Natália aqui para a última pergunta, queria fazer uma reflexão. Eu estava tentando processar tudo o que você falou e também fazer um paralelo com as referências norte-americanas e tudo mais. E me veio um número que sempre me assusta, que assim, a população americana e negra, ela gira em torno de 13, 14% da população americana é negra, né? E hoje no Brasil nós somos quase 54%. Então, quando eu olho pelo que você está falando, pelo prisma americano, eu já acho absurdo, tipo assim, não ter representatividade lá. Quando eu olho pelo prisma brasileiro, eu acho muito, muito mais maluco, porque nós somos a maior população, né? Negros e pardos e tudo mais. E é muito maluco a gente não se revoltar e não achar isso um absurdo. Tipo, nós somos a maior população, nós representamos a maior parte da população, e a gente não se vê em lugar nenhum. A gente não se vê na TV, a gente não se vê nos grandes cargos, né?
E é um absurdo, cara. Isso é muito, muito maluco. Cara, eu tenho até um ponto sobre isso, rapidamente. Eu estava conversando com um amigo um tempo atrás sobre, né? E aí eu tinha lido há muito, muito tempo atrás, falando dessa diferença, né? Entre a comunidade negra brasileira e a comunidade negra norte-americana, né? O porquê que quando, de repente, alguém lá sofre racismo, ou o policial, ele dá um tiro em uma pessoa negra, a comunidade se junta e vai para cima e protesta, e parece que isso tem um efeito e eles conseguem avançar mais nesse sentido que nós, né? E aí meu amigo perguntava para mim, cara, mas qual que é a diferença, né? Será qual que é o problema, né? E eu vejo muito a questão de como que funcionou o apartheid. Se por um lado ele foi ruim, por outro ele foi bom porque ele formou comunidades. Então você tem bairros negros, escolas de negros, você tem igrejas, né? Lá aqui a gente tem, né, majoritariamente assim, logo após a escravidão, né? Então os terrenos de Candomblé, depois Umbanda e tal. Lá são as igrejas protestantes, né? Então você tem comunidades inteiras que moram juntos, vão para a escola juntos, vão congregar juntos. Então, quando acontece alguma coisa, mesmo antes da internet ou da telefonia, era muito fácil mobilizar essas pessoas, no boca a boca até, né? Então, quando aconteceu lá o caso da Rosa Parks, né? Prenderam a Rosa Parks, beleza, bora boicotar, bora. Boca a boca ali nas comunidades, vum. Então, você tinha lá milhares de negros que falaram, amanhã ninguém vai pegar ônibus, vamos mexer no bolso, né? Então, não me vejo, não compro. Então, não me vejo, não vou usar isso aí. E eu acho que essa é a nossa grande diferença, né? Então aqui foi meio que misturado. Lá o racismo é declarado. Você tem KKK abertamente lá, um prédio, uma instituição que fala, somos racistas, né? Bandeira confederada na frente da casa. E aqui tudo, não, racismo não existe, tal. Então esse racismo cinzento, né? Essa democracia racial, né? Isso também ajuda a gente e enfraquece um pouco. É um ponto de vista que eu acho interessante. Assim. Bacana. E vamos para a última pergunta da noite aí, Natália. Pode ir? Eu nem ia nem fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou complementar aí o que o pessoal falou. É que, por incrível que pareça, né, hoje a gente ainda tem essa dificuldade. Outro dia, acho que eu brinquei até com o Jeff. A gente é a maioria da população, e dentro dessa população a gente é uma minoria que faz o rolê dos Estados Unidos, né, quem já conseguiu chegar na faculdade e tudo, mas a minoria brasileira é a que manda em tudo. E a gente está aqui firme e forte nisso. E aí, eu só queria trazer, que Bruno também falou disso, um exemplo, porque eu meto louco real. Eu finge que não é comigo, boto uns pretos lá e falo, vou fazer uma pretinho. Aí o pessoal, mas por quê? Eu falei, ué, mas a gente não é maioria? Eu gasto mais dinheiro que você, inclusive. E aí, acaba passando. Só que em um desses eventos, né, como designer, eu era responsável para a área de marketing e comunicação, estava fazendo apresentação interna. E aí tinha, eu acho que eram executivos, gerentes, e eu meti um pretão num terno foda, e eu falei, caraca, melhor apresentação, agora todo mundo vai chorar. Todo mundo achou lindo. Mas não teve uma pessoa que teve coragem de falar que não ia usar. Eu falei, tu não achou bonito? Ué, aqui, ó, perfil de gerente, executivo, melhor pessoa. Inclusive, a gente estuda 2 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Tu quer o quê? Não, tá bonito. Eu falei, o quê? Mas não parece jogador de futebol, parece? Não. Eu falei, então não tá entendendo qual é o problema da minha apresentação para você. E aí, uma outra vez, eu provocava muito, porque a galera era racista full, real. E aí, eu era a única cota preta que não estava fazendo faxina. E aí, assim, teve uma outra vez que era para fazer acho que era um e-mail marketing de uma ação para estagiários. Estamos contratando estagiários. Queriam o quê? Um pretinho favelado, padrão. Aí eu meti um branquinho recém-saído da faculdade, lourinho, olhinhos azuis, com um caderninho, aquelas fotos bem aquelas, parece que tirou do Google, mas é Get Imagens. A gerente do RH veio falar comigo. Mas essa sua foto, essa sua comunicação aqui, essa campanha, eu falei, não tá linda? Tá, mas essa foto, eu falei, o que é a foto? Eu não tô entendendo. Mas a gente está precisando de estagiário. Eu falei, mas estagiário não é de faculdade?
Falei, então. Ai, mas esse daqui, ele é... Eu falei, o que ele é branco? A maioria é branco aqui, inclusive, estagiário. Ai, mas podia ser um moreninho. Eu falei, mas esse aqui tá quase bronzeado, ele tem olho verde só. Natália das minhas, vocês ruminam o nosso juízo, a gente rumina de volta, tá certo. Ai, desculpa, já postei. O pessoal não entrou, tipo, ficou falando, enchendo o saco, mas não teve a capacidade de falar, eu quero um Pedro bem pobrinho para chamar estagiário. Eu falei, não, mas preto é menor aprendiz, porque a gente não tem condição, sabe? Precisa fazer CE primeiro. Aí elas, é verdade, né? Falei, então, gente, é faculdade. O pessoal vai conseguir se identificar. Aí coloquei também uma mina porque eu era a única de black, né? Que era uma novidade, isso em 2019, tá? Antes da pandemia. Novidade, aí eu peguei, falei, nossa, eu fiz aqui um panfleto maravilhoso, coloquei menino com cor de rosa, não sei o quê. Nossa, mas essa menina, eu falei, nossa, esse banner tá ótimo, né? A gente vai vender pra caramba. Ai, mas esse cabelo dela tá igual ao teu. Eu falei, perfeito, é igual a mim. Eu falei, mas não é pro pessoal da Zona Leste? Zona Leste a maioria é preta, eu acho que a galera vai se identificar, não sei. Eu falei, no Rio você vai em qualquer outdoor, tu passa a calça da gangue e tá com preto, não tá com ninguém, nenhuma paniquete, não. Eu falei, mas você quer trocar? A gente pode falar com o dono do produto. Não, imagina, que isso. Eu falei, a gente não tá vendendo para esse pessoal? Vamos vender direito. Ninguém nunca mais me questionou. Só aí. Simples assim. Fiz várias vezes. Ainda faço. Eu falei até para os meninos, agora eu tô contando essa história para todo mundo. Eu tô trabalhando com estudo de design que o dono é preto. Eu queria abraçar o menino virtualmente, gente. Mas ele vende para branco. Ele não tem problema também, não. O importante é que o dinheiro tá rodando. Mas é isso. Samsung é assim, vendeu câmera de captura no escuro. Captura no escuro branco, mas não captura melanina, tá? Até hoje. Fica aí a reflexão. Até hoje. Apple, até hoje. Está começando a trabalhar as primeiras pigmentações de cores. A Apple. Que, afinal de contas, o pessoal nos Estados Unidos faz barulho. E a gente está indo nesse caminho. Tchau, gente. Foi muito bom. Valeu aí pelo compartilhar com a gente. Pelo depoimento. Eu acho que a gente devia meter o louco sempre. Sempre que a gente puder, meter o louco sempre. Justo. Bom, Marcos, deixo para você o encerramento aí. Finalize para a gente esse grande bate-papo aí. Bom, antes de você finalizar, queria agradecer a todo mundo que participou. Queria deixar que eu sempre incentivo para que tenham mais pretos falando. Então, cara, sejam os heróis que a gente não teve na nossa infância. Vão para o LinkedIn, distribuir conhecimento, cara. Vão dar a cara para aí. Porque tem muita gente que tá vindo aí, principalmente a molecada que precisa de referência. E, cara, a gente está conseguindo, galera. A gente tá indo. Então, sejam um herói que não tivemos, beleza? E deixa aí o Marcos finalizar esse grande dia aí pra gente. Finalize, Marcos. Beleza, finalizo. Opa, queria só agradecer mesmo. Pedir para vocês me seguirem lá, quem quiser manter contato, LinkedIn, Instagram, tem mais que eu coloquei lá, Twitter também. E dizer que, cara, tá aqui hoje, eu, Marcos, 41 anos, dentro da área de design há 17 anos, mais ou menos. Tá aqui numa comunidade, poder me ver em várias pessoas que se parecem comigo, que vieram de lugares semelhantes aos lugares de onde eu vim, é um presente. Então, agradecer muito o Jefferson. Eu não sei se sempre ele tem a ideia do tamanho desse projeto, sabe? O quanto esse projeto ele é significante. Eu não estou falando em termos de quantidade de pessoa, mas pensem comigo. Eu, quando comecei na área em 2004, eu não conhecia nem muitos designers. Quem dirá designers pretos? E hoje eu estou aqui, né? Interagindo com vocês, falando com vocês, trocando ideia, trocando conhecimento. Precisou de pessoas que foram corajosas
porque não é para qualquer um não, sabe? Muitos de nós aqui, principalmente os mais velhos, já pensaram, vou fazer um grupo, juntar a galera e tal, mas dá a cara a tapa, sabe? Porque se você faz alguma coisa, você bota lá preto no nome, já vão falar que é racismo reverso, sabe? Então tem que ser corajoso, tem que ter uma visão de futuro, uma visão de mundo para poder falar, cara, eu vou fazer disso aqui o meu legado, sabe? A minha meta, eu vou em frente, eu vou apanhar, mas eu não vou desistir. Então agradecer ao Jefferson, as pessoas que fazem parte aí da organização da Pretux, isso aqui é um presente para todos nós, sabe? E foi muito bom. Eu estou muito energizado de poder trocar com vocês, né? Essa energia. E espero os próximos talks aí, que eu vou estar aqui só ouvindo também, aprendendo com quem for falar na ocasião. E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham uma boa noite aí. Se cuidem e junto. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo aí. Max, obrigado mais uma vez, cara. Vai ter fotinha, não? Ô, Jeff, você manja bater essa foto aí? Eu sou perdidaço no negócio aqui. Poxa, alguém bate uma foto? Eu posso tirar. Mas assim, eu posso primeiramente te brigadão mesmo, que foi algo para se arrepiar, para levar, no caso, para a vida toda. Às vezes a gente não